atrasado porque ela estava postando fotos no Facebook, ou seja, ela estava na cidade, assim por diante. Para quem não entendeu, ele acorda e ele está com um relógio inteligente, né? Ele está com algum tipo de Fitbit, medidor, que diz se o sono dele foi bom ou não foi bom. Quando o batimento cardíaco dele começa a mudar, isso está conectado ao robô, que começa a se aproximar e diz: bom dia, Thomas. Já estou preparando o seu café, já que você está acordando. Vou preparar, sei lá, vou preparar outras coisas que possam ser interessantes para você. Aí ele vai se vestir ali e ele diz: olha, eu tenho dicas de moda para você. Quem sabe você não usa a gravata de tal cor? Aí, depois ela participa da reunião e assim por diante. Então é um assessor que a gente vai começar a ter, que é muito melhor que a Siri, muito melhor que o Google Home, muito mais querido por a gente ter uma interface diferente. Isso também serve para as crianças. As crianças vão começar a ter robôs, brinquedos inteligentes. Esse aqui é o primeiro Smart Toy, é o primeiro brinquedo inteligente, ele é conectado a um sistema computacional chamado Watson. Eu tenho meu robozinho, meu brinquedinho, chamado Cognitoid, um dinossaurinho, que você pergunta a coisa e ele responde. Nesse vídeo aqui eu estou simulando uma criança de 5 anos, tá? Não sou tão lesado assim, então entendam que eu estou simulando um diálogo de uma criança com um brinquedo. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. My favorite color is red. Okay, I'll try to remember. Can you tell me a joke? All right. What kind of flower is on your face? I don't know. Tulips. Let's play another game. Okay, let's play Animal Mix Up. Imagine I made a machine that mixes two animals together. Listen to the animal sounds and tell me which animals they are. Wanna play? Yes. A dog and a cow. Correct. It was dog cow. How old are you? I'm 65,000,005 years old. Can you count? Enfim, dá pra ficar aí muito tempo. Tudo que eu pergunto, o bichinho responde, o bichinho fica lá em casa, né? Agora ele tá meio caidinho ali, tá meio quietinho, mas tem uma parte do vídeo que eu não tô com tempo pra mostrar, que eu digo: eu te amo. E ele diz: eu também. Não fica imaginando uma criança que fala eu te amo pra um brinquedo e ele não fica, que nem meu comandos de ação lá, né? Tipo, inerte, você diz: pô, briga com esse, briga com aquele, uma boneca, né? Tipo assim, a gente não vai entender como as crianças enxergam o brinquedo e as crianças não vão entender como a gente teve a nossa infância com brinquedos. Como assim vocês brincavam e o brinquedo não respondia, né? Que vida foi essa? De que era da pedra? Que vocês são neandertais, pelo amor de Deus, né? Então, como esse entendimento dessa nova geração que vem aí com tudo isso, vai ver o futuro. Como isso altera a nossa vida, esse mundo conectado com personal robots muda a nossa vida e o dia a dia. Outra coisa que tem muito interessante é neurofeedback. Neurofeedback são eletroencefalogramas, EEGs, que antes eram muito caros, só ficavam acessíveis em hospitais. Hoje eles são comercialmente viáveis, tem vários comercialmente viáveis, por cerca de 200, 300, 400 dólares. E esses aparelhos nos permitem usar a mente para controlar coisas dentro do computador. Então eu vou mostrar um vídeo do Epoch Emotive. Então vocês vão ver a pessoa só pensando consegue controlar imagens dentro do computador. É um vídeo do TED, um pouquinho antigo, mas ele é legal porque ele funciona bem. So facial expressions, as I mentioned before, and emotional experiences are actually designed to work out of the box, with some sensitivity adjustments available for personalization. But with the limited time we have available, I'd like to show you the cognitive suite, which is the ability for you to basically move virtual objects with your mind. Now, Evan is new to this system, so what we have to do first is create a new profile for him. He's obviously not Joanne, so we'll add user, Evan. Okay. So the first thing we need to do with the cognitive suite is to start with training a neutral signal. So with neutral, there's nothing in particular that Evan needs to do. He just hangs out, is relaxed. And the idea is to establish a baseline or normal state for his brain, because every brain is different. It takes 8 seconds to do this. And now that that's done, we can choose a movement-based action. So, Evan, choose something that you can visualize clearly in your mind. Let's do pull. Okay, so let's choose pull.
So the idea here now is that Evan needs to imagine the object coming forward into the screen, and there's a progress bar that will scroll across the screen while he's doing that. The first time, nothing will happen because the system has no idea how he thinks about Paul. But maintain that thought for the Agora ele vai, antes ele gravou o cérebro dele sem pensar em nada, né, como se fosse neutro, e agora ele está gravando os impulsos elétricos, imaginando o cubo vindo na direção dele. Aí quando ele apertar OK, a partir desse momento, ele controla o cubo, se ele for capaz, né, de controlar os pensamentos. The cube is live, so let's see if Evan can actually try and imagine pulling. Oh, good job! Costumo dizer que esse é o sorriso de alívio, né? Imagina quem está dando uma palestra ali mostrando tecnologia e dá errado, né? Esse sorriso ou de quem ficou rico também, né? Vendendo isso aí por uma galera. Mas isso aqui é só um exemplo microscópico de um monte de coisa que esse tipo de EEG pode fazer, né? A gente pode, por exemplo, treinar a meditação. Eu tenho lá os nossos brinquedinhos, e aí você consegue definir quando é que você está num estado de atenção e quando é que você está num estado de meditação. E é justamente isso que o Mindset faz. O Mindset é um fone de ouvido com um EEG. Então você está usando o fone de ouvido, trabalhando, né, ouvindo música ali, e ele tem um EEG. E ele diz, você está atento ou você está desatento. Se você fica desatento, ele dá um sinal, ó, você perdeu o foco. E aí você pode voltar ao foco. E dependendo do cansaço, dependendo do número de vezes que você fica desatento, ele diz, olha, está na hora de você fazer uma pausa. Então ele é um treinador de cérebro. E ele vai começar a fazer com que a gente seja muito mais produtivo do que a gente é hoje. But while other headphones stop here, Mindset goes one step further. While you work, EEG sensors embedded in the headband read your brain activity in real time. Using its brain-computer interface, Mindset recognizes when you're in a state of concentration. Whenever you become distracted, Mindset sends you a gentle audio cue to bring you back to focus. Research shows it takes 15 to 20 minutes to refocus after becoming distracted. With Mindset, we've reduced this to seconds. Studies also show that we're significantly less productive once our brain becomes fatigued. Mindset sensors can detect these dips in attention and will suggest the exact amount of rest time your brain needs for optimum recovery. E aí o que acontece? Com o tempo, ele identifica o nosso padrão, ele sabe que horas que a gente rende mais, que horas que a gente rende menos, e ele dá um mapa dos horários e dos dias que a gente é mais produtivo. Teoricamente, dos dias e horários que a gente deveria trabalhar. Então a ideia de ter esse horário, né, das 8 às 5, esse horário fixo, provavelmente vai mudar por causa dos EEGs. Né? Hoje em dia, com essa coisa de trabalhar pela internet, trabalho remoto, já está mudando. Então tem gente que gosta de trabalhar mais de tarde, de noite, tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, tem gente que gosta de acordar bem cedo, e as empresas estão permitindo isso. Será que esse tipo de tecnologia não vai dar, não só para as pessoas, o poder delas entenderem quando elas são mais produtivas, mas também para as lideranças da empresa entender, em vez de pegar e deixar todo mundo no mesmo horário, sendo que uns rendem mais, uns rendem menos, quem sabe eu altero, modifico toda a grade da empresa e posso, quem sabe até, não com 8 horas por dia, com 7, com 6, ter o mesmo desempenho, a mesma performance, ou até mais do que eu tinha com 8 horas, porque eram horários que a pessoa não era produtiva. Então, será que isso aqui não muda o ambiente de trabalho, a vida de trabalho, a vida de um estudante, a vida de um profissional? Talvez mude. DNA Scan. Esse aqui eu acho que tem a ver com a vida de todo mundo aqui, imagino que tem a ver com a vida de todo mundo aqui. Eu tive o privilégio de escanear meu DNA, uma coisa que não é tão difícil assim, é um kit que custa $150, então acho que, né, é um valor não exorbitante, um valor com o dólar o preço que está carinho, mas dá para considerar acessível. E o que é esse kit? Esse kit é uma caixinha, mais ou menos desse tamanho, que você abre, tem um tubo de plástico, você passa dentro da boca, assim, pega uma amostra de saliva, fecha e manda para o laboratório. E o que ele devolve é um escaneamento do seu DNA e ele diz, Thiago, você tem 41% de desenvolver diabetes 2 ao longo da sua vida, contra 25,7% da média da população. Você tem 21,4% de desenvolver câncer de próstata contra 17,8% da população. Então o que ele faz, ele diz, sabe que tu que vai morrer? É disso, né? Basicamente, ele conta qual é o seu fim trágico. Mas falando sério, falando agora bem sério, ele indica, não só isso, ele indica como o seu corpo, quais são as coisas que o seu corpo tem menos chance de desenvolver. Por exemplo, eu sei que tenho menos chance de desenvolver Alzheimer, que é uma boa notícia, uma grande notícia.
Poderia ter dado aqui 95%. É melhor saber quando desenvolver ou é melhor saber antes e se preparar para isso e pensar sobre isso? Eu vou dar um exemplo. Eu era um cara com 20 quilos a mais do que eu sou hoje. Quando eu fiz esse exame, eu disse, se eu não me cuidar da forma como eu estou cuidando da minha saúde, é óbvio que eu vou desenvolver diabetes 2. Então, eu perdi 20 quilos literalmente por causa disso aqui. Eu tenho certeza que eu vou viver talvez 20 anos mais por causa disso aqui. Talvez, em alguns casos, não possa ser possível, né? O Alzheimer, hoje em dia, a gente não tem muito o que fazer. Tem outras doenças que não tem muito o que fazer. Se você olhar algumas dessas coisas, não tem muito o que fazer. Mas eu prefiro saber e me preparar para isso e buscar soluções para isso do que ignorar. Tem gente que não, mas aí a gente pode discordar amigavelmente. Isso também me diz quais são as drogas, remédios que agem melhor no meu corpo. Então, se eu sofrer um acidente, por exemplo, de carro, se eu estiver dirigindo com um ser humano e não com um robô, e sofrer um acidente de carro, e aí eu chegar num hospital e eu tiver 1 minuto de vida, e a pessoa tiver que tomar a decisão de me dar a droga A, B, C ou D, isso pode ser determinante para eu viver ou morrer. E se o hospital tiver acesso a essa informação, pode ser que eu viva e não morra. Então, ao saber como é que as medicações reagem ao meu corpo, como é que determinadas prescrições reagem ao meu corpo ou não, pode ser que isso seja determinante para eu desenvolver menos, para eu me curar mais rápido ou para até eu sobreviver. E aí, ele faz todo o meu mapeamento. Aqui o meu nome, meu nickname é Michael Jordan, tá? Porque a Unimed não pode saber que eu estava fazendo isso aqui. Então, se alguém for aí conhecido da Unimed, não contem para eles. E aí vai dizendo, lembra das aulas lá de timina, AGT, né? Lembra? Eu não ia muito bem em biologia, então não me lembro direito. Eu só sei que aqui tem o GG, a timina, enfim, isso aí, esses mesmos, eu colei nessa, desculpa aí. E aí ele vai dizendo, você tem AG, portanto você tem uma chance um pouquinho mais alta de desenvolver ele vai mapeando pedaço por pedaço do DNA e vai dizendo como você é, onde que você tem mais chance de desenvolver alguma coisa, menos chance de desenvolver alguma coisa. E é uma rede social. Porque ele vai lá e diz, olha, Thiago, você tem a Thaís Mello, que é a sua prima de 3º a 6º grau, que compartilha 0,24% do seu genoma. E eu me lembro que eu pensava assim, por que raios eu vou lá falar com a Thaís Mello? E aí, né, tipo, o que eu quero falar com essa galera aqui? Tem o menor interesse de falar com essa galera. E um dia eu pensei, vai que eu preciso de uma medula. Então eu vou lá e dou like em todo mundo. Digo, oi, primão, vamos fazer um encontro da família. Né? Tipo assim, esqueci o Instagram e só dou like aqui agora. E aí, eu ia dar